governo de esquerda em Portugal, como é um cenário, enfim, que se desenha, em que medida é que isso pode ou não comprometer o futuro do país, do seu ponto de vista? Bom, boa noite, eu também cumprimento todos os telespectadores e, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu acho que Portugal fez o Portugal e os portugueses fizeram um trabalho extraordinário no cumprimento do programa de ajustamento económico e financeiro. Com erros, com falhas, mas conseguimos, perante uma circunstância difícil de pré-falência e de um programa de resgate, que nós pedimos 78 mil milhões para nos financiarmos durante 3 exercícios, 3 orçamentos, os portugueses conseguiram cumprir com enorme abnegação e com uma gestão política que eu julgo que foi muito equilibrada e que aqui devo ressalvar o secretário-geral, o ex-secretário-geral do GT, o João Proença, que eu acho que foi uma peça-chave na concertação social para gerar os equilíbrios necessários para que Portugal cumprisse, recuperasse a sua soberania, honrasse os compromissos externos, voltássemos a ter financiamento, a recuperar a confiança no país e a trazer o desemprego. Ao contrário, diz ali o Sr. Deputado Roberto Almada, a austeridade só trouxe desemprego, a austeridade trouxe o desemprego que era previsto ter trazido numa fase em que havia recessão económica e que, não só em Portugal, mas também na Europa, mas que Portugal paulatinamente está a recuperar e hoje Portugal cresce acima da média da zona euro e quando em janeiro de 2013 tinha o desemprego a quase 18%, hoje está pouco acima dos 11% e isso também é preciso salientar. Reconheço que aqueles que estão hoje no desemprego ainda não encontraram uma luz de esperança. Mas é precisamente para esses que nós temos que trabalhar para reduzir a taxa de desemprego. O que eu tenho dúvidas... É só 2 segundos. Gostava era que alguém me explicasse. Porque, não, mas são 2 segundos e não demora nada. Eu gostava que alguém me explicasse como é que nós temos, de facto, uma taxa de desemprego menor e há mais gente à procura de emprego. Que isto é que de facto ninguém entende. Há mais gente à procura de emprego. Os dados saíram hoje, foram noticiados até no Telejornal Madeira hoje. E as ofertas de emprego também, a melhorar. Há mais gente à procura de emprego. E as ofertas de emprego e também como é que há menos desemprego se há mais gente à procura de emprego? De um crescimento económico que será acima de 1,5% e acima da média das É muito estranho. Hoje, na Europa, não é o desejável. E, como sabe, a economia europeia é muito alavancada pelo Estado alemão e pelo Estado francês, que ainda não apresentam indicadores de crescimento que sejam suficientemente bons para alavancar a economia europeia. Mas devo salientar, é este o quadro em que se situa Portugal. Não há milagres. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem um exemplo, tem um partido que se chama um partido irmão na Grécia, que, se me permite, é um bocadinho o partido bom e o partido mau, porque tínhamos o partido de Alexis Tsipras, que se dividiu no partido de Varoufakis e agora no partido de Tsipras, que faz um acordo com a União Europeia, em que prometeu mundos e fundos para ganhar as eleições e que percebeu justamente que o caminho e a alternativa para manter-se no euro, que aliás foi o povo grego que foi convocado através de um referendo para se pronunciar e que quis, 2/3 do povo grego, quis manter no euro. Como sabem, na sua Síria, nem vive na Grécia, não conheço a realidade grega. Mas eu já vi, eu lembro-me na Assembleia da República, toda a gente a colocar no ar os cartazes do Sim, solidariedade com o povo grego. Eu tive a oportunidade de usar aqui uma camisola. Solidariedade com o povo grego, claro que sim. E com todos os povos da Europa que são explorados. Com certeza que sim. Nós temos compromissos internacionais. O Estado português tem compromissos internacionais. Foram referidos vários. Nós estamos na União Europeia, nós assinamos tratados de funcionamento, o Tratado de Lisboa, o Tratado Europeu Orçamental, as regras do euro, enfim, para não falar noutras organizações internacionais como a NATO. Esses compromissos foram celebrados por partidos do arco europeu, como seja o Partido Socialista, o CDS e o PSD. O que eu estranho é que, pela primeira vez na história, em primeiro lugar, não é investido para governar, não será investido para governar, mas não vai governar quem efetivamente ganhou as eleições. Se quebrou uma tradição no Parlamento e por isso daí uma excessiva polarização, que é quem era tradição as pessoas receberem o seu salário e as suas pensões sem cortes e não receberam. Era tradição, sabe? Era tradição as pessoas receberem o salário por inteiro e a sua pensão por inteiro. E os senhores quebraram essa tradição. Não venham falar em tradições. Quando venham falar em tradições, quando os senhores quebraram a tradição de retirarem os salários e as pensões às pessoas.
a melhor forma de nós defendermos Então não me venha falar em gerir bem o tradições, país. porque a tradição é as pessoas receberem os seus salários, as suas pensões, e os senhores cortaram essas tradições, roubaram os salários e as pensões às pessoas. Olha, eu tenho vergonha de ser parte de um país que em 40 anos de democracia pediu três resgates, um ao FMI, 2 ao FMI e um agora à chamada Troika, a 3 entidades internacionais. E eu acho que já é tempo de nós, enquanto cidadãos e portugueses, madeirenses e portugueses, percebermos das razões que nos trouxeram estas circunstâncias. Nós passamos por momentos muito difíceis. Exatamente. Mas nós já não estamos nós já não estamos numa fase de introduzir austeridade. Nós estamos numa fase de recuperação. E é esse país que trabalhou conjuntamente para recuperar que agora deve ter preservado. É que o país agora está a recuperar rendimentos. O Sr. Deputado sabe disto. Vai ser recuperados os cortes que foram introduzidos em 2011. A contribuição extraordinária de solidariedade só existe acima de 4.611 euros. Há hoje uma diminuição sobre a questão do IRS, com o IRS familiar. Há uma diminuição do IRC e, por essa via, melhores condições para o investimento. Há um país que está a recuperar. E o meu receio é que o país está melhor e as pessoas é que não sabem. O povo não nota. Eu reconheço que o país está melhor e as pessoas é que não sabem. Ainda não sentem isso, mas há uma tendência. Faz parte há uma tendência, claro, mas... com certeza. Há uma tendência que é positiva. O que eu tenho receio é que essa tendência se quebre. E o que eu apelo não é que o partido do Bloco de Esquerda fixe 2 ou 3 bandeiras no mapa para dizer eu quero isto. É que seja qual for o governo que se compõe à esquerda, o país precisa. Eu tenho dúvidas, porque ainda não vi o Sr. António Costa justificar acordo nenhum, portanto não conheço nenhum acordo do António Costa, pelo menos pensem primeiro no país e menos nos interesses. O CDS, enfim, também tem falado muito sobre esta questão do turismo. Com certeza que será aqui uma boa oportunidade para colocar os pontos de vista do CDS neste debate com o Presidente do Governo. Bom, eu acho que é importante estes debates mensais que ocorrerão entre o Governo, ou melhor, o Presidente do Governo e a restante oposição. Aliás, uma prática que tem-se verificado na Assembleia da República e que lá até é diferente, é quinzenal. Os debates têm sido quinzenais, pelo menos com o Governo, com o Primeiro-Ministro Passos Coelho tinham sido quinzenais, julgo que com o Governo anterior seriam mensais também. Mas enfim, é um modelo que nós gostamos, enfim, o Parlamento é o centro do debate, é no Parlamento que se faz o escrutínio e a fiscalização ao Governo e é importante que o Governo, e saúde por isso, e o regimento, enfim, acomodou dessa forma, que o Governo se disponibilize para ir discutir com os deputados, que são aqueles que foram eleitos pelo povo. O Governo é de uma via indireta, os deputados representam diretamente o povo no seu Parlamento. Emana do Parlamento. Emana do Parlamento. E, portanto, é muito importante este debate ocorrer e ocorrer mensalmente. Em relação ao tema, o tema é um tema sempre aliciante e importante, como é o turismo, ainda mais para a região autónoma da Madeira, onde foi a primeira região de turismo e onde temos uma tradição muito importante, diria secular, 2 séculos nesta experiência no turismo e, portanto, é um tema importante e onde o CDS, obviamente, não deixará, como líder da oposição, de colocar as questões que se impõem ao Sr. Presidente do Governo com enorme assertividade. E estes modelos de debate, enfim, não sei se haverá um regimento específico para isto, para estes debates em concreto. Acha que haverá tempo, de facto, para que todas as questões fiquem devidamente esclarecidas? Bom, o modelo de debate que ocorrerá na próxima quinta-feira é diferente daquele que ocorre na Assembleia da República. O que se passa na Assembleia da República é que os tempos são atribuídos a cada grupo parlamentar, mas são feitos num debate 2 a 2, enfim, o partido da oposição, o primeiro partido da oposição, questiona logo... Esgota todo o seu tempo. E esgota todo o seu tempo, ou seja, permite um debate vivo e aceso e mais direto. Aqui o modelo não é esse, permite numa primeira e segunda ronda 2 minutos para colocar uma questão, essa questão, esses pedidos de esclarecimento ou questões que são colocadas ao Presidente do Governo, ele poderá responder em bloco de 3 perguntas de 2 minutos de cada um dos grupos parlamentares e eu acho que perde aqui
a capacidade de quem está a acompanhar perceber o que é que cada partido está a colocar, perceber a De qualquer resposta forma, do temos Presidente do sempre Governo e ouvir a alterar e ouvir a de- réplica disso. Portanto, futuros o modelo debates. é uma primeira ronda de 2 minutos, uma segunda ronda de 2 minutos e depois um conjunto o restante tempo pode ser feito entre Se intervenções. calhar um modelo que precisará Julgo de ser afinado, eventualmente. este modelo precisaria de uma afinação para se tornar mais interessante, mais acutilante e, enfim, perceber, enfim, aquilo que é a nobreza do Parlamento, que é a argúcia e a capacidade argumentativa e a capacidade de reação, muitas vezes, às questões como elas são colocadas. A liberalização tem que foi ser introduzida em revisto. 2008 e também dizia lá na lei que devia ser revista anualmente, só foi feita em 2015. O que É o meu preciso que haja vontade de todas as partes. Essa da liberalização é que o meu nos- receio é que não se consiga fazer a revisão daqui a 6 meses. E, portanto, a questão que eu coloco é... Até por Nós não conseguimos, dar conjuntura nós que não existe. conseguimos, nós não conseguimos, quando digo nós, o Governo Regional da Madeira, garantir aquilo que foi atribuído aos Açores. A única coisa que eu estou a dizer é isso. A lei é melhor que a anterior? É. Os utentes vão receber mais? Vão. Mas ela tem erros, Precisa ser falhas que foram alterada. detectadas e que nós temos que corrigir.